Amados, compartilhando minha tela aqui com você, de onde nós encerramos na última aula, terminamos resolvendo, né, este exercício sobre campo gravitacional, sobre as variações do campo gravitacional, quando você muda o planeta, né, quando você muda o raio do planeta, quando você muda o tamanho do planeta, a massa e o raio do planeta, né? Vimos como o campo gravitacional também se altera dependendo da altitude que o corpo está na superfície. Brincamos com isso na última aula, treinamos exercícios, passamos uma tarefinha para você treinar. O que a gente vai ver hoje, pessoal, é uma continuidade das aplicações da força gravitacional, tá? Que a gente agora vai falar de velocidade de órbita, tá? Mas antes disso, era até um GIF que eu tinha selecionado para ser mostrado na aula de terça-feira, eu acabei passando desapercebido. Esse aqui, pessoal, é o esquema que hoje a gente tem mais próximo da realidade, que explica as órbitas planetárias, né? As órbitas que os planetas têm ao redor do Sol e que os satélites, as luas, têm ao redor dos planetas. Newton e Galileu, pessoal, especialmente Newton, né? Acreditavam que o espaço, onde as coisas estão grudadas, vamos dizer assim, era um espaço estático. Você não podia esticar, não podia comprimir, não podia fazer nada. Talvez este tenha sido o grande equívoco, né? Erro, talvez não seja uma palavra muito forte. Talvez este tenha sido o grande equívoco de Newton, né? Porque chegou, pessoal, no comecinho lá do século XX, dos anos 1900, um rapaz chamado Alberto. Conhece o Alberto? O Alberto Einstein. O Einstein, pessoal, através da chamada famosa teoria da relatividade, mostrou que o espaço ele não é estático, né? O nosso espaço ele é dinâmico, no sentido de poder sofrer o que a gente chama de deformação. A famosa deformação do espaço-tempo, né? É o nome completo do nosso espaço, espaço-tempo. Como que a gente pode deformar, pessoal, esse espaço? Entenda que o nosso espaço-tempo ele é tipo um tecido. É tipo aquele esquema lá da cama elástica. Sabe? Quando você pula ou quando você coloca um corpo que tem uma massa razoável, você deforma ele um pouquinho para baixo, que é o que está acontecendo aqui. Então, corpos, pessoal, que possuem um alto campo gravitacional, ou seja, corpos que possuem muita massa, né, conseguem deformar o espaço-tempo de tal forma que ele possibilite a existência de órbitas, né, de corpos estarem orbitando ao seu redor. Nós comentamos na aula passada que todos os corpos que têm massa têm campo gravitacional, certo? Que é G emão dividido pelo tamanho ao quadrado. Porém, só massas muito grandes conseguem gerar um campo gravitacional, vamos dizer assim, palpável, né? Que dê diferença ali na prática da situação. No caso, o Sol, a Terra, outros planetas, etc. e tal. Então, o campo gravitacional do Sol é tão grande, a gente viu, 270 metros por segundo ao quadrado, que ele consegue deformar o espaço-tempo de tal forma a possibilitar a existência de 8 ou 9 planetinhas estarem orbitando ao redor dele. O campo gravitacional da Terra deforma o espaço de tal forma a possibilitar a existência da órbita da Lua. Você pega outros corpos no sistema, não no sistema solar necessariamente, mas no universo, né? Algumas estrelas de nêutrons, os próprios buracos negros, né? Esses caras possuem campos gravitacionais muito mais altos do que o Sol, por exemplo, né? O campo gravitacional de um buraco negro ele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não gera uma órbita ao redor dele, ele puxa, ele suga tudo que está perto para dentro dele e nada escapa de lá dentro, né? Nem a luz. Por isso que a gente fala que é um buraco negro, né? Tudo isso tem a ver com essa atração gerada pelo campo gravitacional. O fato é, pessoal, que a gente não usa equações da relatividade de Einstein aqui no ensino médio, né, para entender a órbita dos planetas, porque a gente não trabalha muito com a deformação do espaço-tempo. A gente precisa de uma matemática, de uma física mais avançadas do que a gente está acostumado aqui no ensino médio, né? Por isso que as leis de Newton, as forças, né, acabam sendo uma aproximação, mas uma aproximação muito razoável, tá? Para o que a gente tem na realidade de forma assim mais precisa, né? Se eu for fazer cálculos de cosmologia, de física de altas energias, de raios cósmicos, aí você precisa utilizar a relatividade, né? Aí a gente deixa para o ensino superior, para quem tiver aí o interesse de seguir essa área. Por isso que para nós aqui no ensino médio, usar leis de Newton, leis de Kepler, pode não ser o valor assim exato, preciso do que a gente tem hoje no universo, mas são aproximações muito, muito, muito razoáveis, tá bom?
Acabei já respondendo sobre o buraco negro, que foi uma pergunta que foi feita aqui para nós, né? O buraco negro tem muitos mistérios ainda associados, porque ninguém nunca entrou no buraco negro e saiu para contar a história do que acontece lá. Parece uma explicação meio bobinha, mas não deixa de ser verdade. Por que você sabe o que você tem que fazer, quanto tempo leva e qual caminho você faz para ir daqui até São Paulo? Porque alguém já fez isso, voltou e contou como faz. Coisa que nunca aconteceu e nunca vai acontecer no buraco negro. Então, tudo que a gente tem sobre o funcionamento, vamos dizer assim, né? Sobre as propriedades de buraco negro são conjecturas, são teorias com embasamentos em observações e outras equações da física, mas a gente talvez nunca tenha certeza, né? Vamos adiante então, pessoal. Velocidade orbital. Conversei com você. Semana passada não, terça-feira. A força gravitacional estava fazendo o papel da força-peso, não era assim? Foi através dessa igualdade de forças que a gente chegou na equação do campo gravitacional. Aqui a gente também vai fazer isso. A gente vai igualar a força gravitacional a uma outra força que a gente já vai conversar qual é. Porém, pessoal, eu acho importante a gente começar a falar de velocidade orbital falando dos famosos satélites geoestacionários. Pelo amor de Deus, pessoal, não é satélite geoestacionado. Tá? Eu já li isso em prova, tá? Não faça isso. Escrever isso na prova, você faz o professor chorar na pia, tá? É satélite geoestacionário. Então, vamos entender o que é essa palavra, essa expressão diz para nós. Geo, o prefixo geo tem a ver com terra, né? Geografia, perigeo, apogeu, né? Que são aqueles pontos que a gente aprendeu, tem a ver com terra. Estacionário, pessoal, tem a ver com repouso, né? Apesar do satélite não estar parado por si só, né? A gente tem que usar o começo da palavra para entender. O satélite está parado, está estacionado em relação a quem? Em relação à Terra. Essa é a ideia. O satélite não está em repouso. O satélite está em repouso em relação à Terra. O que isso quer dizer? Que o satélite gira junto com a Terra. Então perceba, ele colocou no gifzinho aí 2 satélites para você pegar de exemplo. O vermelhinho e o pretinho. Perceba, pessoal, que tanto a Terra está girando e os satélites também estão se movimentando, né? Podem ser satélites de telecomunicações que a gente tem por aí, de canais de TV, de internet. São satélites muito comuns que a gente tem aí orbitando no planeta Terra, entre outros, né? Mas perceba, o vermelhinho, pessoal, ele está sempre na mesma linha aqui que liga a Terra. Ou seja, supondo que tem um satélite geoestacionário em relação à cidade de Curitiba. Então, quando você olha para cima, você vê o satélite, se você conseguisse ver, lógico, né? Você veria o satélite sempre na mesma posição. Essa é a sacada, tá? Satélite geoestacionário estar em repouso em relação à Terra significa que ele está sempre na mesma posição em relação a um ponto na Terra. Está girando junto, perfeito? Pergunta que eu faço para você, que já foi tema de questão de vestibular, que tem algumas questões na apostila, a tarefinha que eu passei hoje para você, que cobram essa ideia. Vamos ver quem vai conseguir acertar aqui no chat. Estou esperando a sua participação. Presta atenção na pergunta. Quanto vale o período de revolução desse satélite? Ou seja, quanto tempo leva para um satélite geoestacionário dar uma volta completa ao redor da Terra? Quem sabe? Quanto tempo leva para esse cara dar uma volta ao redor da Terra? Bora lá, participações aí no chat, pessoal. Qual é o período de um satélite geoestacionário? Pensa, é muito simples. Se você entender que ele está em repouso em relação à Terra, você vai acertar. Tem respostas chegando aqui. Tem gente que mandou 24 horas, tem gente que mandou 365 dias. E aí, qual é o período de revolução de um satélite geoestacionário? Acertou quem escreveu, quem pensou, 24 horas. Por quê? Vamos pensar, pessoal. Quanto tempo leva para a Terra dar uma volta ao redor dela mesma, que é um movimento de rotação? Este é 24 horas, um dia, né? E é esse tempo, pessoal, perceba, quando a Terra deu uma volta completa ao redor dela mesma, foi o tempo que o satélite demorou para dar uma volta ao redor da Terra.
O 365 dias, pessoal, tem relação da Terra ao redor do Sol. Tá? Esse é um outro movimento. Tá? Então, realmente, o período de translação desses satélites é sempre 24 horas. É o tempo que leva para a Terra dar uma volta ao redor dela mesma. Como ele está em repouso em relação à Terra, então ele também leva 24 horas para dar uma volta completa. Este é o período de todo satélite geoestacionário. Tá? Olha que pergunta interessante que fizeram aqui para mim no chat. Professor, mas se eles viram juntos, então não tem como ele dar uma volta completa. Ou tem? Eu vou responder essa pergunta usando uma outra situação. Você está num ônibus, certo? Pegou o Inter para os dois, para ir lá no shopping, sei lá o quê. Perfeito? Está no ônibus. O ônibus está andando a 40 km por hora. Você sentou lá na última fileira, lá na última poltrona. Você precisa falar alguma coisa com o cobrador para tirar uma dúvida de onde que o ônibus pode parar, etc. e tal. Você vai andar a 5 km por hora dentro do ônibus. Você andando a 5 km por hora, consegue chegar no cobrador? Ah, professor, que pergunta tonta, é lógico que eu consigo. Ué, mas o ônibus não está andando a 40? O ônibus não está mais rápido do que você? Então como é que você consegue chegar lá na frente? Porque ao mesmo tempo que você está andando por si só a 5, você está andando junto com o ônibus, andando também a 40. É uma questão de referencial. Esta é a sacada. Tá? Então, mesmo estando um repouso, não é que o satélite está em repouso, ele está em repouso em relação à Terra. Ele está virando junto com a Terra, não com a mesma velocidade, ok? Eu estou dizendo do tempo. O tempo vai ser o mesmo por causa da questão do referencial. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos fazer aquele esquema de fazer aquela análise de quem que a força gravitacional, a força de Newton, está fazendo o papel aqui nessa situação. Terça-feira vimos que essa força fazia o papel da força-peso. Aí calculamos o campo. Agora vamos pensar o seguinte, pessoal. Tirei uma foto aqui do GIF, tirei uma foto do movimento do satélite. Aqui o satélite estava nessa posição aqui, 12 horas. Tá bom? Vimos na semana passada que massa atrai massa, vai ter uma força gravitacional para cá assim, certo? Ó, massa atraindo massa. Só que se eu tirar uma foto do satélite aqui nessa posição, a força gravitacional vai estar apontada para cá, certo? Ligando o centro do satélite ao centro do planeta. Se eu tirar uma foto do satélite aqui, aí a força gravitacional agora vai estar apontada para cá, massa atraindo massa. Concorda comigo? Beleza? Ô, bonitão, presta atenção no que eu vou te falar. O movimento do satélite ao redor da Terra ou o movimento da Terra ao redor do Sol é um movimento circular? Não. Nós já conversamos sobre isso. É a primeira lei de Kepler. Lembra disso? As órbitas sempre são elípticas. Elípticas. Mas a gente também conversou, pessoal, que as elipses aqui do sistema solar, né, especialmente, são elipses pouco achatadas. Lembra da excentricidade? Né? Até mostrei algumas figurinhas lá para você. O achatamento, o grau de achatamento da órbita da Terra, por exemplo, é só 2%. Então, é um círculo perfeito? Não. Mas é um círculo pouquíssimo achatado. Então, a gente pode aproximar, perceba, a gente pode aproximar a órbita para um círculo, apesar dele não ser um círculo. O planeta ao redor do Sol, ou o satélite ao redor da Terra, executa um movimento uniforme? Não. Porque a gente viu que tem lá o periélio e o afélio, vai ter um pedaço que tem movimento acelerado, tem um pedaço que tem movimento retardado. Lembra disso? É consequência da segunda lei de Kepler, né? Só que a gente também viu, pessoal, que esta variação de velocidade ela é muito pequena. No caso do planeta Terra, a Terra leva 6 meses para mudar 4% mais ou menos a sua velocidade. Então é uma aceleração ou uma desaceleração muito pequenas. Então a gente pode também aproximar, fixe nessa palavra, aproximar o movimento da Terra para um movimento uniforme. Ou seja, pessoal, de forma aproximada mais uma vez, a Terra executa aqui o movimento ao redor do Sol. Um movimento circular uniforme. É o MCU que a gente aprendeu no segundo bimestre.
Percebeu? Da mesma forma, o satélite ao redor da Terra. É circular? Não, mas é quase um círculo. É uniforme? Não, mas é quase uniforme. Então, aproximando para o nosso mundo ensino médio, vamos ter que resgatar ideias de movimento circular. Essa que é a ideia que a gente vai brincar aqui agora, tá? Vamos lembrar agora com respeito a esta força que eu desenhei. Quero ver quem lembra o nome. Quero o nome. Como que se chama a força que existe no movimento circular que sempre aponta para o centro da trajetória, que possibilita os corpos de fazerem as curvas no movimento circular? Alguém lembra o nome dessa força, pessoal? Sempre aponta para o centro. Lembra do nome? Não é? A força gravitacional é essa que a gente desenhou aqui. Agora esquece um pouco o planeta. Pensa a roda do carro, pensa a formiguinha girando ali. Como que chama essa força? Aí sim, parabéns. Força centrípeta. Força centrípeta. Só que nesse caso aqui da órbita, pessoal, qual é a força que está apontando para o centro? Aí sim é gravitacional. Percebeu? Então agora a gente vai fazer aquela transformação de papéis. Na velocidade orbital, no movimento aproximadamente circular dos planetas, a força gravitacional faz o papel de força centrípeta. Percebeu? Terça-feira, a gravitacional fazia papel de força-peso. Agora, a força gravitacional na órbita faz o papel de força centrípeta. Pegou a ideia? Relembrando das formulinhas, pessoal. Olha aqui, ó. Estou igualando. Força gravitacional com força centrípeta. Força gravitacional já aprendemos, pessoal. Constante, massa do planeta, massa do satélite. Ó, entenda. Essa massa M maiúsculo, pessoal, é a massa do corpo central. Se você estiver avaliando o movimento do satélite, esta massa grande é a massa da Terra. Se você estiver avaliando o movimento da Terra ao redor do Sol, aí essa massa grande é a massa do Sol. Então, grave que esta massa emão que está aqui é a massa do corpo central. É a massa do corpo que está lá no meio da órbita. Tudo bem? Quem é esta massa pequena, então? Esse eminho. Esse eminho é a massa do corpo que está girando. Ok? Seja a massa do satélite ao redor da Terra ou a massa da Terra ao redor do Sol, dependendo de qual sistema, de qual fenômeno você está estudando. Tudo bem? Então, constante, massa do primeiro, massa do segundo, dividido por... Atenção agora. Na terça-feira vimos que este R ao quadrado que a gente utilizava aqui era o tamanho do planeta. Lembra? O cálculo do campo gravitacional? Constante massa do planeta dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Porque o cara estava na superfície do planeta. Agora, pessoal, este R que está aqui, pelo amor de Deus, não confunda, por favor. Não é raio do planeta. É o raio da órbita. Tá vendo? É a distância do centro do planeta até o satélite. Você pode até colocar, para você não confundir, ó, um R-orb. Olha aqui, ó. R-orb. Raio orbital. É o raio da órbita, tudo bem? Por favor, não confunda. Campo gravitacional usa o raio do planeta. Velocidade orbital usa o raio da órbita. Perfeito? Esse cara do lado esquerdo é a força gravitacional. Quem é o cara do lado direito? É a força centrípeta. Se você revisar nos seus cadernos lá do segundo bimestre, você vai encontrar essa equação. Força centrípeta, mv quadrado sobre r. Que m que é esse, pessoal? É a massa do corpo que está girando. V é a velocidade orbital que esse cara vai ter ao quadrado, dividido por r. Quem é r? É o raio da órbita. Ok? Beleza? Tranquilo? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou melhorar um pouco a minha equação aqui, ó. Dá uma ligada. Deixa eu só apagar esses rabiscos aqui. Vamos melhorar um pouco, porque eu posso cancelar algumas coisas, né, pessoal? Se liga. Eu tenho massa pequena multiplicado de um lado, massa pequena multiplicado do outro. Eu posso cancelar. O que isso está mostrando, pessoal? Que a velocidade orbital, é esse cara que a gente vai isolar, né? A velocidade orbital de um satélite não depende da massa dele. A velocidade orbital de um planeta não depende da massa do planeta. É isso que você tem que entender, tá? O que mais que dá para cancelar, pessoal? Eu tenho R quadrado aqui embaixo, eu tenho R aqui embaixo. Eu posso cancelar um R, né? Então se liga. Esse R eu vou cancelar e vou cancelar um R que está aqui no expoente, né? Porque R ao quadrado você sabe que é R vezes R. É ou não é? Então cancelo um desses R's com aquele outro R do lado direito. Só que tem que
sobrar um R aqui do quadrado. Todos comigo? Beleza? Para isolar a velocidade, pessoal, o que eu vou fazer? Este quadrado que está aqui vai passar para o outro lado na forma de raiz quadrada. Eu quero isolar a velocidade. Perfeito? Então está aqui, ó. Velocidade orbital é igual a raiz quadrada dessa tranca. Constante da gravitação universal vezes a massa do planeta central dividido pelo raio da órbita. Esta é a velocidade orbital. E entenda, pessoal, já pegando o gancho de uma pergunta que foi feita, esta velocidade não é uma velocidade que aponta para o centro, né? Quem aponta para o centro é a força. Essa velocidade aqui é uma velocidade tangencial, né? Vou até trocar de cor aqui para você ver, ó. Deixa eu pegar um amarelinho aqui, ó. Se o satélite estiver nessa posição, a velocidade está para cá, assim, ó, lembra? Tangente à trajetória. Então tá aqui, ó, velocidade orbital. Olha aqui. Nessa outra posição, a velocidade está para cá, assim, ó, tangente à trajetória. Nessa outra posição, está para cá, tangente à trajetória. Então essa velocidade é a própria tangencial. Gostei muito da pergunta que foi feita aí, tá? Pessoal, muito mais importante do que lembrar a equação da velocidade, né? Que você pode até fazer na raça, né? Lembrando das duas equações individuais, cancela, cancela, corta, corta e isola. Não precisa, né? Você pode lembrar. Mas muito mais importante do que lembrar essa equação, você tem que estar atento às consequências, entendeu? Quais são algumas coisas que a gente conclui através dessa equação. E eu vou mostrar isso no próximo slide, tá? Deixa eu só responder uma coisinha aqui. E me mandaram no particular. Pronto. Tudo bem até aqui? Posso avançar? Pessoal, vamos trabalhar então um pouco com as consequências da velocidade orbital. Entenda o que está escrito aqui. A velocidade orbital, pessoal, não depende da massa do corpo que está girando. Ela só depende do quê? Só depende do raio da órbita. A velocidade de um corpo que está em órbita, ao redor do corpo central, só depende da distância que ele está até o corpo central. Só depende do raio da órbita. Como assim, professor? Se liga aqui, irmão. Deixa eu escrever a equação de novo aqui para você. Ó. Velocidade orbital é igual a raiz de quem? Constante, massa, dividido pelo raio. Perfeito? Então vamos avaliar o seguinte. Gzão, constante. A constante não muda, né, pessoal? Massa. A massa, pessoal, essa massa que está aqui, é a massa do corpo central. Então, entenda. Se você está avaliando o movimento de satélites geoestacionários ao redor da Terra, esta massa que você vai usar é a massa da Terra. A massa da Terra muda, pessoal? A Terra engorda ou emagrece? Pelo amor de Deus, né? Então, é um valor fixo. Agora, se você avalia o movimento da Terra ao redor do Sol, essa massa que está aqui vai ser a massa do Sol. A massa do Sol muda? Ah, professor, está mudando um pouquinho lá, mas não é o caso que a gente vai considerar, né, pessoal? Então, perceba, a massa do corpo central não muda. O que isso quer dizer? Que a parte de cima desta fração, que é o Gzão e o Emão, não muda. A única coisa que pode mudar é o raio. Por isso que eu estou afirmando para você que a velocidade orbital só depende do raio da órbita. Só depende de quão perto ou quão distante o planeta, o corpo está do corpo central. Tá? Essa que é a sacada. Tá bom? Deixa eu só mandar aqui um detalhe aqui. Ok. Beleza. Agora vamos avaliar, pessoal, a questão da proporcionalidade. Você já deve ter percebido que em gravitação universal a gente se preocupa muito com isso, né? Aumenta um cara, diminui o outro, o que acontece, né? Então perceba, planetas que estão mais perto do Sol. Planetas que estão mais perto do Sol têm um raio orbital menor. Concorda comigo? É a distância dele até o Sol. Sim ou não? Então quem está mais perto do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, enfim, tem um raio orbital menor. Se o raio diminui, pessoal, o que acontece com a velocidade? Aumenta. São inversamente proporcionais, porque um está na parte de cima, o outro está na parte de baixo da fração. Ou seja, pessoal, planetas que estão mais perto do Sol têm maior velocidade orbital. Eu escrevi ao contrário aqui, mas está certo também, né? Planetas que estão mais distantes do Sol, ou seja, quem tem maior raio orbital,
vai ter menor velocidade, certo? Agora pensa comigo. Se o planeta tem menor velocidade orbital, pessoal, com certeza acontece o que com ele? Ele demora mais para dar uma volta ao redor do Sol. É intuitivo isso ou não é? Se o cara tem menor velocidade, ele vai levar mais tempo, vai demorar mais para dar uma volta. Ou seja, quem tem maior raio tem menor velocidade. Quem tem menor velocidade tem maior período. Período não é o tempo para dar uma volta? É ou não é? Então agora, pessoal, pula o passo intermediário. Pula o passo intermediário. Como assim? Quem tem maior raio tem menor velocidade. Quem tem menor velocidade tem maior período. Eu vou pular o passo intermediário. Quem tem maior raio tem maior período. Você já sabia disso? Com certeza, porque este é o enunciado da terceira lei de Kepler. Lembra? O quadrado dos períodos é proporcional ao cubo do raio da órbita. Lembra disso? Se um aumenta, o outro também aumenta. Os expoentes a gente ainda não sabe. Eu vou mostrar para você agora de onde que vem esses expoentes, tá? Mas entenda que uma das consequências da análise da velocidade orbital está intimamente ligada com o enunciado da terceira lei de Kepler, que a gente aprendeu há uns 10 dias atrás, aí, mais ou menos. Tá? Esta é a sacada. Os planetas percorrem a mesma distância? Não, eles não percorrem a mesma distância. Por quê? Porque depende do raio. A gente aprendeu que a distância que o cara percorre, se for um círculo, né, é 2πr. Certo? 2πr. Né? Então é proporcional ao raio. Então Netuno, por exemplo, né, que tem um raio orbital muito maior do que Mercúrio, ele também percorre uma distância maior, o que ainda ajuda, né, nessa questão dele levar ainda mais tempo para dar uma volta. Percebe? Porque ele percorre uma distância maior e tem ainda uma velocidade menor. Percebeu? Só atrapalha. Então, com certeza, ainda mais ele vai levar mais tempo para dar uma volta. Permanece de acordo com a nossa ideia da terceira lei de Kepler. O que eu quero mostrar com isso, pessoal, é que as coisas se encaixam. Existe muita conexão entre os assuntos de gravitação universal entre um e outro, tá? Só que agora preste atenção no que eu vou mostrar para você. Eu não quero que você se preocupe com o que eu vou mostrar a partir de agora. Eu quero que você se concentre muito mais as suas energias, o seu espaço no HD interno, com esses dois itens que estão aqui. Que a velocidade orbital só depende do raio da órbita, e planetas mais distantes têm menor velocidade, levam mais tempo, está coerente com a terceira lei. Isso é o mais importante sobre velocidade orbital. Tá? Eu quero que você só se ligue no que eu vou mostrar, pessoal, que eu vou fazer uma demonstração. Eu vou demonstrar uma lei de gravitação universal que a gente já aprendeu. Por que eu faço isso? Para você entender, pessoal, que as coisas elas não vêm do nada. Tudo tem uma origem. Tudo tem um princípio com alguma equação da física que se conecta com outra e o cara consegue chegar numa nova abordagem. E é isso que eu vou fazer aqui para você. Se liga na ideia. Você não precisa fazer essa conta, mas é só para você ver de onde ela vem. Estou copiando o slide anterior. Força gravitacional igual a centrípeta. Gravitacional. G e o raio ao quadrado. Centrípeta mv quadrado sobre r. Cancelei as massas pequenas de um lado e do outro. Cancelei um raio de um lado com um raio do outro. Cheguei na expressão que a gente já tinha visto no slide anterior, certo? Só que o que eu vou fazer agora, pessoal, eu não vou passar agora o quadrado para lá na forma de raiz. Eu não vou fazer isso. Eu vou reescrever agora a velocidade. É isso que eu vou fazer. Lembra que eu falei para você que o movimento ele é aproximadamente circular e uniforme? Lembra disso? Então agora, pessoal, a gente vai resgatar uma equação que a gente viu no segundo bimestre. Que é essa aqui, eu tenho certeza que você lembra. Vi dois pirralhos em cima do telhado. Lembra dessa? Vi dois pirralhos em cima do telhado é a equação da velocidade do movimento circular. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta velocidade que está aqui, vi dois pirralhos no telhado, e vou encaixotar ela aqui. Eu vou fazer uma substituição. Entendeu o que eu vou fazer? Então, se liga, porque agora é só matemática, é só continha. Lado esquerdo da equação, pessoal, estou copiando. G e dividido por R. Tá vendo? O lado direito é o V ao quadrado. Só que no lugar do V, quem que eu vou colocar? 2πr sobre o período. 2π rado em cima do telhado. Só que você não pode esquecer que esse trem está elevado ao quadrado. Perfeito?
Então, todo mundo que está dentro do parênteses vai ser elevado ao quadrado. Acompanha a minha ideia. 2 ao quadrado, 4. Π ao quadrado, π ao quadrado. R ao quadrado, R ao quadrado. Embaixo, T quadrado, T quadrado. Nossa, professor, que número estranho. Calma. Se liga o que eu vou fazer, bonitão. Eu vou pegar, pessoal, este T ao quadrado que está dividindo, eu vou passar para cima multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, T quadrado na parte de cima da fração, tá bom? Embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este R ao quadrado que está dividindo, eu vou passar para cá, que está multiplicando, perdão, eu vou passar para cá dividindo. Só que perceba que eu já tinha um R aqui. Concorda comigo? Então, quando esse R quadrado passar aqui para baixo, ele vai multiplicar. R com R ao quadrado vira R ao cubo. Somos expoentes. Concorda comigo? T quadrado sobre R ao cubo. O aluno antenado já sabe onde a gente vai chegar. O 4π quadrado eu estou copiando. 4π quadrado. Embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este GM que estava multiplicando, vou passar agora ele aqui para baixo dividindo. GM. Então, passando a limpo, pessoal, o que a gente chegou? Isso aqui, ó. T quadrado sobre R ao cubo igual a 4π quadrado sobre GM. Aí eu te faço a pergunta de $1 milhão. Bonitão? Em uma única palavra. Em uma única palavra. O que é 4π ao quadrado dividido por GM? O que é 4π ao quadrado dividido por GM em uma única palavra? Quero ver quem vai acertar. Isso vai dar numa lei de Kepler, eu concordo. Mas o que é 4π ao quadrado sobre GM? A resposta é 4π ao quadrado sobre GM é um número. É uma constante. Por quê? 4 é número. Π ao quadrado é um número. Constante Gzão é um número. E este M, pessoal, a gente já comentou, é a massa do corpo central, que não se altera. Também é um valor constante. Perfeito? Então, 4π quadrado sobre GM, pessoal, é uma constante. Este é exatamente o enunciado da terceira lei de Kepler. O que a gente falou na terceira lei de Kepler? O quadrado do período é diretamente proporcional, ou seja, uma constante, que não importa o valor, uma constante do cubo do raio da órbita. Este é o enunciado da terceira lei de Kepler. Foi esta constante que Kepler chegou. Então perceba que a terceira lei de Kepler é uma consequência da gravitação universal, da força de atração gravitacional. Kepler precisou usar essa equação de Newton para continuar os seus trabalhos. Né? Newton divulgou essa equação em 1689, Kepler já é 1700. Então ele pegou essa equação, percebeu a relação com a força centrípeta e chegou na montagem da terceira lei. Essa que é a sacada. Professor, tem que fazer toda essa conta? Claro que não. Já vimos como exercícios de terceira lei de Kepler são cobrados. Mas o que eu te mostrei aqui, pessoal, é de onde a coisa surgiu. Para você entender que ele não botou um ovo e saiu lá T quadrado sobre R ao cubo. Entendeu? Ele fez a continha sempre tendo um princípio. Tá bom? Para terminar, pessoal, vamos falar sobre velocidade de escape. Tá? Pessoal, existe uma condição de você jogar um corpo para cima, e ele entrar em órbita. Tem noção disso? Você joga com uma velocidade tão alta, que esse corpo pode entrar em órbita ou até sair da órbita da Terra. Tá? Então entenda o seguinte, se você joga o corpo com uma velocidade igual à velocidade de escape, VE, o corpo entra em órbita no planeta. Se você joga um corpo para cima com uma velocidade maior que a velocidade de escape, o corpo sai da órbita. Se você joga o corpo para cima com uma velocidade menor do que a velocidade de escape, ele vai cair. Pode ser aqui, pode ser na China, mas ele cai, ele não entra em órbita. Tá? Então, como que a gente chega, pessoal, nessa velocidade de escape?
Não quero que você se preocupe também com a equação, com o valor. Isso aqui é mais curiosidade do que qualquer coisa, tá? O enfoque da nossa aula hoje é a velocidade orbital, esse sim é um cara importante. Pessoal, para chegar nessa equação, a gente usa a conservação de energia. Lembra lá da energia mecânica, que a gente brincou no mês passado? Energia cinética se transforma em potencial gravitacional? Lembra disso? Aqui é a mesma coisa, pessoal. A energia cinética de lançamento, mv²/2, se transforma em energia potencial. Esta é uma fórmula que a gente não conversou e não vai estudar, por isso que eu estou falando que é só curiosidade, tá? Mas a energia potencial gravitacional para um corpo, para um planeta, né? Ou para um sistema, é isso aqui, ó, é G μ sobre R, sendo R o raio do planeta, tá? Aí você isola a velocidade, cortando o que precisa aqui, etc. e tal. Você chega nessa expressão. Este cara é a velocidade de escape, tá? Velocidade de escape para um planeta de massa emão e raio rão é raiz quadrada de 2gm sobre R. Perceba que não depende também da massa do corpo que você vai jogar, tá? Você pode jogar uma bolinha de gude, você pode jogar o mastodonte, contanto que você atinja a velocidade de escape, o treco vai sair de órbita. Não depende da massa do corpo, tá? Se você substituir, pessoal, o valor da massa e o valor do raio dos planetas, dos corpos, você descobre a velocidade de escape. Então perceba, na Terra, pessoal, substituindo massa e raio, você chega numa velocidade de escape de 11,2 km por segundo. Se você transformar isso em quilômetros por hora, você multiplica por 3.600, isso aqui vai dar perto de 40 mil quilômetros por hora é a velocidade que você tem que jogar uma bolinha para cima para ela entrar em órbita no planeta Terra. Tem noção disso? 40 mil quilômetros por hora. Olha no Sol, pessoal. Por causa da massa ser absurdamente maior, 618 quilômetros por segundo. Eu fiz essa conta em quilômetros por hora, dá mais de 2 milhões. 2 milhões de quilômetros por hora é a velocidade de escape do Sol, porque obviamente depende aí da massa, etc. e tal, tá? Mais curiosidade do que qualquer coisa, mas para você ver que conservação de energia, né, uma energia se transforma na outra, também pode ser utilizada aqui em gravitação universal, tá bom? Ah, acabou, que triste, pessoal, que bonitinho, né? Acabou, tá vendo? Nem doeu. Olha que pergunta legal que a Natália fez aqui para mim. Professor, qual é a velocidade de escape de um buraco negro? Pessoal, é infinita. Por quê? Porque o corpo não escapa. O corpo não escapa, tá? Não tem como, nem a luz escapa. Se a luz que tem a maior velocidade fisicamente possível, né, que é 300 milhões de quilômetros por hora, né, e a luz não consegue escapar, né, então a velocidade de escape de um buraco negro tende ao infinito, né? Entenda que o infinito na matemática não é um número, tá bom? O infinito é um conceito. A gente precisaria de um mês só para estudar esse negócio de infinito, coisa que você vai estudar na faculdade, caso vocês sigam essa área de exatas, tá bom? Amados, por hoje é isso então. Agradeço a sua presença, a sua participação. Lembre do nosso combinado, semana que vem, exercícios. Traga suas dúvidas, vou seguir a ordem aí da galera, para a gente aproveitar bem os nossos momentos juntos, tá bom? Querendo, só mandar um e-mail, a gente bate um papo, estamos sempre à disposição de vocês, tá bom? Beijinho de luz, fiquem com Deus, tamo junto, é nóis. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até semana que vem. Valeu!